Cuidado para não andar enviesada. Muitas vezes, para resolver coisas difíceis, você precisa tirar a mesa. Se você estiver vivendo alguma situação que você não conseguiu encontrar a melhor solução, se você estiver vivendo um problema em que você não encontrou a melhor saída, tire a mesa. Sil, de que mesa você está falando? Presta atenção nessa história, porque talvez você esteja tentando resolver o problema certo do jeito errado. Talvez você esteja enviesada. E toda vez que nós ficamos enviesadas, nós damos margem para o excesso de expectativa. Não se esqueça que a intenção é correta. A intenção é aquilo que você quer e você precisa saber o que você quer. E em toda relação você também precisa saber o que o outro quer. Pois bem, o que é a expectativa? A expectativa é a forma como você espera que aquilo que você quer aconteça. E o correto é você buscar o que você quer, mas dar espaço para que isso possa acontecer de formas diferentes, especialmente quando outras pessoas estiverem envolvidas. E muitas vezes, quando nós criamos na nossa mente a solução para um problema, nós juntamos intenção e expectativa. Nós juntamos o que nós queremos fazer, resolver o problema, da forma como nós fomos capazes de conceber, de imaginar e de enxergar. E isso muitas vezes nos leva a criar a solução correta, logo de primeiro plano. Mas muitas vezes nós precisamos ir para aquele lugar apenas para encontrar uma solução melhor. Só que muitas vezes nós não damos o segundo passo. Nós ficamos presos na primeira ideia. E essa história que eu vou contar para vocês é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes você faz algo com uma ideia principal, mas muitas vezes a sua ideia principal, ela vai ter que ser modificada. Por exemplo, quando eu comecei a fazer as minhas lives, a produzir os meus vídeos para internet lá, eu estava com a minha mesa e com o suporte para o celular. E o suporte para celular eu tinha comprado, eu estava usando, eu achava que ele estava ali maravilhoso. E eu me apeguei com esse suporte. Mas não estava ficando legal, porque estava ficando muito baixo e parecia que eu estava olhando de cima para baixo para as pessoas. E isso passa um senso de autoridade. No inconsciente dessas pessoas, elas iam entender que eu estava querendo me posicionar acima delas, quando na verdade não é isso, eu estou apenas levando uma informação. Então, passou um tempo e eu vi que não estava legal. E depois eu tive essa confirmação, né? Em outros conteúdos que eu vinha acompanhando. Então, eu estava muito apegada naquele tripé, que era pequeno, eu deixava em cima da mesa, mas no final ele estava me atrapalhando. Então, eu precisei abrir mão dele, sendo que eu já tinha investido dinheiro nele, e tirar ele dali e deixar o celular apoiado em qualquer outra coisa que não fosse ele, mas que ficasse um pouco mais alto, porque no caso esse tripé não era aquele grande, sabe? Aquele grande. Então, muitas vezes você vai ter que desapegar das coisas. Bom, então esse tripé ele estava me atrapalhando e ele tinha sido a base, o princípio da ideia que eu tinha de fazer os vídeos sentada ali com aquele tripé pequeno me auxiliando. Quando eu percebi que ele não estava me ajudando e sim me atrapalhando, eu resolvi retirar ele. E aí eu tive mais flexibilidade, eu pude me reposicionar e colocar o celular de uma maneira em que eu ficasse direta para ele e conseguir me reenquadrar ali. Apesar que os livros estarem ali, eles não iam aparecer, ia aparecer só o meu rosto. Aquele tripé que era fundamental começou então a me atrapalhar. Por quê? Porque eu estava enviesada, eu estava apegada, eu estava com excesso de expectativas. E o segredo
do crescimento, o segredo da mudança é o desapego. Você precisa desapegar. Você precisa desapegar de ideias, de possibilidades, de coisas que inclusive foram boas e foram importantes, foram úteis, e isso vale para tudo: ideias, coisas, momentos, situações e até para relações. Isso faz você avançar muito mais rápido. Desapegue, especialmente quando você estiver enviesada. Toda vez que a coisa estiver meio truncada, meio amarrada, meio garrada, entenda, você pode estar enviesada, apegada. E isso faz com que você projete ainda mais expectativa e tensão naquilo que você quer e no que você espera. E até exige que as outras pessoas façam ou deixem de fazer. E nós já falamos sobre isso lá no comecinho, na postura notável. Faça ser bom quando você estiver envolvida. Se chegar em você, faça ser bom e faça ser leve. E como você pode fazer isso? Diminuindo a expectativa da forma como as coisas têm que acontecer. Dê espaço para ser diferente. Dê espaço para que a vida te surpreenda. Dê espaço, inclusive, para que você desapegue e para que você aprenda. Isso vai fazer com que você explore ao máximo as oportunidades, as situações, inclusive as relações. Tem coisa que não vai servir para você e não vai te acompanhar até o final, mas vai te servir para fazer você dar o primeiro passo. Vai te servir para fazer você avançar, vai servir para fazer você se mexer. E não é porque te serviu, não é porque te foi bom ou te fez bem que você precisa levar até o final. Tem coisa que cabe em um degrau e não cabe no outro degrau. Nesses momentos, reconheça, agradeça e desapegue e siga. E por falar em seguir, vai para a vida, que ela é justa e está te esperando. Eu não sei o que esse áudio, essa mensagem provoca em você, mas olhe para aquilo que você está percebendo aí. Percebeu que talvez tenha alguma coisa errada demais? Enrolada demais? O que você pode desapegar? O que você pode deixar de exigir que seja como você idealizou e talvez que seja até como você planejou? Se não foi como tinha que ser, precisa ser mexido, precisa ser mudado, precisa ser movido. E tá tudo bem, gente. Adapte-se, permita-se mudanças, expanda-se toda vez que a vida te convidar para uma mudança, inclusive aqui na terapia.